Minha ex-esposa traiu e depois abandonou nossa filha sozinha do lado de fora da minha casa. Expondo as mentiras dela, consegui a guarda total e ela foi ordenada a me pagar $25.000. Tudo começou com uma descoberta devastadora da infidelidade da minha ex-esposa. Minha ex-esposa Danielle e eu estávamos juntos há 6 anos. Nossa relação era a típica história de colegas de trabalho que eventualmente se apaixonam. Ambos trabalhávamos na mesma empresa até que recebi uma oferta de emprego muito melhor em outra empresa, então pudemos namorar mais abertamente. Eventualmente ficamos mais sérios, casamos e tivemos uma linda filha chamada Sarah. Já fazia anos desde que eu tinha visto meus pais, então para o dia de ação de graças decidimos fazer planos para visitá-los e passar algum tempo juntos. Sarah também precisava passar um tempo de qualidade com seus avós para se sentir conectada às minhas raízes. Quando chegamos, fomos calorosamente recebidos pelos meus pais, que estavam extremamente animados para ver Sarah. O jantar daquela noite foi ótimo com meus pais enquanto falávamos sobre todos os momentos que havíamos perdido por não estarmos lá um para o outro. Sarah estava ficando cansada, então me desculpei para colocá-la na cama enquanto Danielle e meus pais continuavam conversando. Como todas as crianças, ela começou a me implorar para deixá-la jogar videogame por um tempo. Olhando para os olhos suplicantes dela, finalmente cedi. Jogamos um jogo no tablet por um tempo. Foi tão interessante que perdi a noção do tempo até perceber que era tarde demais e ela precisava dormir. Peguei o tablet dela, a coloquei para dormir e saí. Ouvi Danielle ainda conversando com meus pais, então me sentei no sofá da nossa sala para continuar jogando no tablet. Estava ocupado jogando quando de repente houve uma notificação de mensagem de texto no topo. Não pude deixar de olhar. Era de alguém chamado Chad dizendo: "Saudades". Congelei imediatamente no meio do jogo enquanto as palavras afundavam em mim. Eu não conseguia compreender o que acabará de ler. Por que minha filha de 8 anos estava recebendo mensagens como essa de alguém chamado Chad no meio da noite? Verifiquei imediatamente a aba de mensagens e logo percebi que o tablet estava conectado ao iCloud de Danielle. Foi quando caiu a ficha. Este tablet na verdade pertencia a Danielle. Ela deve ter esquecido de fazer logout de sua conta do iCloud neste tablet antes de dá-lo para nossa filha. Confusão estampou meu rosto enquanto eu tentava deduzir por que ela estava recebendo esse tipo de mensagem. Abri o aplicativo de mensagens com o fôlego preso e cliquei na mensagem de Chad. Fiquei chocado com a boca aberta enquanto passava pela mensagem e descobri uma série de conversas íntimas entre Danielle e Chad. Cliquei na foto de contato dele e suspirei de surpresa ao perceber que ele era nosso vizinho. Mal o tinha encontrado uma ou duas vezes, mas lendo as mensagens da minha ex-esposa com ele ficou claro que o relacionamento deles tinha ultrapassado os limites. As mensagens deles estavam cheias de detalhes de todos os encontros e planos que tiveram. Falaram sobre nosso relacionamento em detalhes dolorosos, onde Danielle revelou como não me amava mais, mas não queria ser a culpada pelo fim do nosso relacionamento. Ela mencionou o quanto odiava o fato de eu não lhe dar atenção por causa do meu trabalho e que estava feliz por receber todo o amor e a atenção dele. Chad, por sua vez, escreveu como adorava ser nosso vizinho para poder visitá-la sempre que eu e Sarah estávamos fora. As mensagens de texto deles eram tão gráficas e nojentas de ler que eu queria vomitar de nojo. Não conseguia acreditar que havia tropeçado na traição secreta de Danielle. Foi um choque, daqueles que aceleram o coração e fazem sua mente lutar para processar a realidade se desdobrando diante de você. Minha mente acelerou e comecei a tirar fotos no meu telefone de todas as suas mensagens de texto. Minha mão tremia e eu estava preocupado que Danielle pudesse vir e descobrir que eu tinha descoberto sua traição. Queria manter isso em segredo por enquanto. Não queria que minha filha visse esses tipos de mensagens acidentalmente enquanto brincava no tablet. Ela podia ser uma criança, mas não era estúpida. Não queria que minha filha descobrisse nada disso porque era muito nova para passar por isso. Depois de reunir todas as evidências, desconectei e limpei o tablet sabendo que o telefone de Danielle também teria todas essas mensagens como prova adicional. A noite toda virei de um lado para o outro na cama, incapaz de dormir, tentando entender por que minha esposa me trairia. No dia seguinte, com minha filha Sarah saindo para um brunch com meus pais, decidi que era hora de confrontar minha ex-esposa sobre a traição que destruiu nossa família. Precisava de respostas e ela não poderia escapar desta vez. Quando mencionei a traição, ela simplesmente se recusou a aceitar, como uma criança teimosa pega numa mentira, mas eu tinha evidências, mensagens, chamadas e a verdade inegável. Ao mostrar a ela as provas, ela desmoronou. As lágrimas começaram a rolar e a culpa que ela vinha escondendo transbordou através de seus soluços. Ela admitiu tudo, disse que precisava de mim, mas culpava meu horário de trabalho por seus erros. Chad, o cara que se tornou uma queen em nosso casamento, aparentemente se tornou o senhor conforto durante os momentos difíceis. Ela não se arrependia, ou assim ela disse. Eu fiz a pergunta que mais temia ouvir a resposta. Por quanto tempo esse caso estava acontecendo? Sua resposta me atingiu como um soco no estômago. Ela respondeu que estava dormindo com Chad de vez em quando por um ano inteiro. Eu não podia acreditar. Um ano de traição da minha parceira enquanto eu trabalhava duro para sustentar nossa família. Nojo me invadiu. Era uma coisa suspeitar, outra ter isso confirmado em palavras tão simples. O peso de sua confissão pairava no ambiente como uma nuvem negra. A confiança que construímos ao longo dos anos desmoronou e tudo o que senti foi a dor brutal da traição. Não havia palavras bonitas para descrever, apenas um sentimento nauseante no fundo do meu estômago. Naquele momento
momento desabei. Lágrimas corriam pelo meu rosto e eu não conseguia conter a avalanche de emoções que me dominava. Minha ex-esposa continuou tentando se explicar, mas suas palavras foram abafadas pelo tumulto caótico do nosso casamento destroçado. A briga entre nós continuou a se intensificar a cada revelação. Estávamos profundamente envolvidos na confrontação quando meus pais voltaram depois de levar Sarah para um passeio. Eles olharam para nossos rostos, lendo a angústia e a turbulência escritas neles, preocupação estampada em seus rostos. Meu pai levou Sarah para o quarto tentando protegê-la da tempestade que havia se formado. Sozinho com minha mãe eu revelei a dolorosa verdade sobre a infidelidade de Daniele. Minha mãe ouviu, seu rosto passando da confusão para a descrença e finalmente se fixando em uma expressão de profundo desagrado. Daniele, por outro lado, continuou a chorar como se fosse a vítima e não a perpetradora. Tentando se justificar, Daniele despejou uma série de desculpas sobre como minha exigente agenda de trabalho a havia levado a se desviar e como ela nunca teria feito algo assim se recebesse minha atenção. Segundo ela, Chad se tornou sua fonte de conforto durante nossos momentos difíceis e eu não deveria culpá-la agora. Minha mãe, tentando compreender a magnitude da situação e lutando para entender tudo, ficou vermelha de raiva quando mencionei que o caso de Daniele estava acontecendo há um ano. Ela olhou nos olhos de Daniele, sua decepção é evidente, e sem rodeios pediu a Daniele para deixar imediatamente a casa deles. O quarto ficou em silêncio enquanto eu olhava para Daniele, que continuava a chorar e a agir como vítima. Eu disse para ela que precisava ir embora, que eu e Sarah continuaríamos passando as férias aqui e voltaríamos mais tarde como tínhamos planejado originalmente antes de toda essa confusão. Daniele, sentindo nosso julgamento, parou de discutir, simplesmente concordou com a cabeça e subiu para arrumar suas coisas. Em cerca de 10 minutos ela havia ido embora. Quando a porta se fechou atrás de Daniele, o peso da situação se instalou na sala e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sozinho com meus pensamentos não pude evitar uma mistura de emoções, traição, raiva e uma tristeza profunda que pareceu me consumir. Os próximos dias foram excruciantes enquanto eu navegava pelo rescaldo da revelação. Minha mãe, tendo testemunhado a confusão em primeira mão, contou ao meu pai todos os detalhes chocantes. A reação dele foi igual à dela, uma mistura de descrença e choque. A traição foi profunda, não apenas para mim, mas também para meus pais, que receberam Daniele em nossa família de braços abertos. Sarah, nossa inocente filha de 8 anos, ficava perguntando onde a mãe dela estava. Diante do desafio de protegê-la da dura verdade, menti dizendo que Daniele precisava sair repentinamente por causa de compromissos de trabalho. A dor em seus olhos quando ela perguntou sobre a mãe me dilacerou o coração, mas não tive coragem de expô-la à cruel realidade ainda. Os próximos dias foram um borrão de emoções e tentativas de lidar com os pedaços quebrados da nossa família. Meus pais forneceram um pilar de apoio, oferecendo conforto e compreensão enquanto processávamos a traição que havia se desenrolado. O feriado, inicialmente planejado como um reencontro familiar alegre, agora se sentia contaminado pelas sombras persistentes da traição. Tentamos salvar o que restava da época festiva, mas o ar estava pesado com o peso de palavras não ditas e promessas quebradas. Cada momento era um lembrete do que havia sido perdido e a dor se tornava palpável à medida que lutávamos para encontrar uma sensação de normalidade. Inevitavelmente chegou a hora de enfrentar a realidade de voltar para casa. A ideia de voltar ao meu ambiente familiar onde minha esposa dormiu com outro homem me enfurecia. Eu sabia que nosso casamento havia acabado e precisava avisar Daniele para que ela se mudasse logo. Eu já havia tomado minha decisão e ninguém iria me fazer mudar de ideia. Quando voltamos para casa, Daniele estava nos esperando. Ela nos olhou com olhos suplicantes, um pedido de desculpas pairando em seus lábios. Sarah, alheia à tempestade que havia se formado, correu para os braços dela, a abraçando como se nada tivesse mudado. Foi uma cena dolorosa testemunhar a inocência de uma criança em contraste com os destroços de um casamento desfeito. Decidi que precisávamos conversar e nos retiramos para um espaço privado longe dos olhares curiosos de Sarah. Então Daniele começou a pedir desculpas novamente, suas palavras cheias de remorso e promessas de mudança. Ela afirmou que cortou todo o contato com Chad, mas não pude deixar de rir dessa ideia. Afinal, Chad ainda era nosso vizinho e não havia como ela ter cortado todos os laços. Um riso escapou dos meus lábios enquanto eu a confrontava com essa realidade. Ela me olhou perplexa como se eu tivesse perdido a cabeça. Olhei nos olhos dela e disse que era tarde demais para desculpas, que não importava o que ela dissesse ou fizesse, eu havia terminado com ela. O choque em seus olhos se aprofundou conforme o peso das minhas palavras se instalava. Você cortou contato com Chad realmente? Perguntei com sarcasmo na voz. Ele mora ao lado da Daniele. Você não pode evitá-lo mesmo se quisesse. Ela balbuciou tentando se explicar, mas minha paciência havia se esgotado. Não conseguia mais suportar as mentiras e a decepção. É tarde demais. Afirmei firmemente, cada palavra carregando o peso da finalidade. Estou me divorciando de você. Seus olhos se arregalaram em choque, uma mistura de incredulidade e realização estampada em seu rosto. A verdade finalmente a alcançara e as consequências de suas ações foram expostas. Ela tentou implorar, tentou fazer as pazes, mas minha decisão era resoluta. Eu havia suportado o suficiente e a única maneira de seguir em frente era cortar os laços que nos uniam. Enquanto a gravidade das minhas palavras pairava entre nós, o silêncio pairava no ar, não havia mais palavras a dizer, o dano era irreparável. Eventualmente Daniele se mudou e eu dei entrada no divórcio. Mal sabia eu que a batalha pela guarda de nossa filha viraria nossas vidas de cabeça para baixo. O divórcio arrastou-se por meses. Felizmente tínhamos assinado um acordo pré-nupcial, então Daniele e seu advogado não puderam exigir que eu lhe pagasse nada, especialmente depois das provas de seu caso e destruição de nosso casamento em primeiro lugar. Em meio aos processos legais concordamos relutantemente com um arranjo de guarda compartilhada de 50 a 50 pelo bem de nossa amada filha. Paguei diligentemente
a pensão alimentícia conforme exigido pelo tribunal, esperando que isso contribuísse para proporcionar uma vida estável para nossa filha. Daniele mudou-se de volta para a casa dos pais, e apesar dos destroços do nosso casamento, ainda mantinha um relacionamento decente com os pais dela. As semanas eram divididas com Sara passando tempo igual com ambos. O arranjo visava garantir que nossa filha crescesse se sentindo amada e apoiada independentemente das circunstâncias. Durante os dias em que Sara estava comigo, eu fazia um esforço para criar momentos especiais. Íamos às compras para comprar itens essenciais e eu a deixava escolher novos brinquedos ou roupas. No entanto, com o passar do tempo percebi um padrão preocupante. Minha ex-esposa parecia estar negligenciando as necessidades de nossa filha, recusando-se a deixá-la usar roupas boas ou desfrutar dos pequenos luxos que deveriam fazer parte da vida de toda criança. Sempre que ia encontrar Sara, ela estava usando roupas antigas, o que me deixava perplexo, pois sabia que ela tinha um armário cheio de roupas novas. Abordei o assunto cautelosamente com Daniele, perguntando por que Sara não estava usando as novas roupas que comprei para ela. Daniele ignorou, alegando que Sara estava as guardando para ocasiões especiais. Senti um aperto de confusão, mas decidi não insistir. A coparentalidade já era desafiadora o suficiente e eu queria manter uma aparência de paz pelo bem de Sara. Apesar das perguntas sem resposta, concentrei-me em proporcionar as melhores experiências para Sara durante nossos momentos juntos. Criamos memórias juntos, fosse em um simples dia no parque ou em uma saída mais elaborada para seus lugares favoritos. Tornou-se nossa maneira de navegar pelas complexidades da nossa dinâmica familiar alterada. Nunca quis que minha filha crescesse pensando que não a amávamos, então mesmo que meu casamento tivesse fracassado, coloquei todo o meu amor e atenção em minha filha. Agora, voltando à história do mês passado, enquanto eu dirigia de volta para casa após o trabalho, me deparei com uma cena inesperada. Minha filha sozinha na entrada. Preocupado e um tanto chocado, saí do carro e me aproximei dela, temendo que algo pudesse ter acontecido. Perguntei o que aconteceu e Sara explicou que Daniele havia deixado uma hora antes na minha porta. Fiquei chocado com a imprudência de minha ex-esposa em deixar nossa filha sem me avisar primeiro. Se eu soubesse, teria saído do trabalho imediatamente e não deixaria nossa filha do lado de fora por uma hora. Daniele sabia que eu geralmente saía do trabalho às 18 horas e já estaria em casa às 18h15, mas naquele dia eu tinha trabalho pendente, então já passava das 19h30. Fiquei chateado por minha ex-esposa ter deixado nossa filha sozinha onde qualquer coisa poderia ter acontecido. Depois de levar minha filha para dentro de casa e esquentar um pouco de massa para o nosso jantar, liguei para Daniele para expressar minha preocupação e frustração. Daniele atendeu a ligação e pude ouvir muito barulho ao fundo. O ruído parecia vir de um ambiente animado e eu não conseguia tirar a sensação de que Daniele estava em um bar ou em algum encontro social. Frustração se infiltrou em minha voz quando perguntei por que ela não me avisou antes de deixar nossa filha. Sua resposta me pegou de surpresa. Daniele retrucou que Sara também era minha filha, enfatizando que a criação era uma responsabilidade compartilhada. Sua atitude displicente só alimentou minha frustração, mas enquanto continuava a conversar com ela, comecei a sentir que algo não estava certo. Havia uma qualidade arrastada em sua fala e percebi que ela poderia estar sob a influência de álcool. Decidindo que aquele não era o momento apropriado para uma conversa séria, disse a Daniele que discutiríamos o assunto quando eu deixasse Sara no dia seguinte. Ela riu de forma displicente e sugeriu que eu lesse o bilhete que havia dado à nossa filha. Perplexo, chamei Sara e perguntei sobre o bilhete que sua mãe aparentemente havia lhe dado. Sara mexeu no bolso e me entregou um bilhete amassado. A mensagem dentro explicava que minha ex-esposa não queria mais cuidar de nossa filha devido à inadequação dos pagamentos de pensão alimentícia. Congelei em choque e perplexidade. Eu estava pagando uma pensão considerável todos os meses e apesar disso Daniele teve a audácia de exigir mais de mim, colocando nossa filha em perigo. Me pareceu uma atitude desesperada, mas em vez de reagir emocionalmente, decidi adotar uma abordagem estratégica. Rapidamente liguei para os serviços de proteção à criança e à polícia para registrar uma queixa oficial contra minha ex-esposa por abandonar nossa filha. Eu tinha imagens das câmeras de segurança que provavam que ela havia deixado nossa filha sozinha na entrada. A polícia levou isso muito a sério e me pediu a localização para que pudessem prendê-la por colocar nossa filha em perigo. Após registrar uma queixa oficial, conversei com meu advogado. Depois de conseguir a guarda total por abandono, cheguei à conclusão de que não poderia simplesmente deixá-la escapar depois de ter colocado minha querida filha em perigo. Decidimos entrar com uma ação para obter a guarda total com base no relatório policial que eu havia registrado contra ela por abandono. Os pais de Daniele me ligaram chocados, querendo saber por que ela estava ligando para eles da cadeia, e eu os atualizei. Estavam extremamente preocupados e chocados com a notícia, embora reconhecessem que minhas ações foram motivadas pelo desejo de proteger nossa filha. Eles imploraram para que eu reconsiderasse a ideia de processar Daniele. Apesar do apelo emocional deles, permaneci firme. A segurança e o bem-estar da minha filha eram primordiais e não poderia ignorar a atitude imprudente de Daniele. Expliquei aos pais dela que registrar uma queixa oficial não foi uma decisão arbitrária, mas uma resposta a uma situação em que a segurança de Sara foi comprometida. Enfatizei que a ação legal era um passo necessário para garantir que tais incidentes não se repetissem. Enquanto falava com convicção sobre a priorização do bem-estar de Sara, os apelos deles ficavam mais desesperados. Eles imploraram para que eu retirasse as acusações, citando o estado mental de Daniele e o impacto potencial em sua vida. No entanto, mantive firmeza, reiterando que havia tolerado muito em prol de nossa filha, mas não comprometeria sua segurança. A tensão entre nós aumentou à medida que eles enfrentavam a dura realidade da situação. Em sua desesperança, propuseram soluções alternativas como visitas supervisionadas ou aconselhamento para Daniele. Embora apreciasse a preocupação deles, não podia ignorar o fato de que o incidente de abandono fora uma grave quebra de confiança. No final, seus apelos caíram em ouvidos surdos. Eu havia decidido buscar a guarda total para garantir um ambiente estável e seguro
seguro para Sarah. Informei-os de que em alguns dias alguém iria até o lugar deles pegar tudo que pertencia a Sarah e trazer para minha casa para que ela pudesse continuar morando comigo. Quando informei Sarah sobre o novo desenvolvimento, ela ficou além de extasiada. Sabia o quão importante era para minha filha ter paz e estabilidade em sua vida, então fiquei feliz por nós. Em algumas semanas fomos convocados para o tribunal. Meu advogado apresentou meu caso revelando a negligência e manipulação orquestradas por minha ex-esposa. Mostramos ao juiz o bilhete que Danielle havia dado a Sarah para me entregar ao deixá-la na minha porta por mais de uma hora sem me informar. Também destacamos o fato de que toda vez que eu comprava algo novo para minha filha, minha ex-esposa se recusava a deixá-la usar, o que fazia com que minha filha sempre estivesse mal vestida. Embora a advogada de Danielle tenha feito o melhor para defender sua cliente, o juiz enxergou através das tentativas de manipulação de Danielle e reconheceu que a pensão destinada à nossa filha estava sendo mal utilizada, talvez para benefício pessoal dela. Em uma reviravolta surpreendente, o juiz decidiu que não apenas Danielle perderia a custódia de nossa filha, mas também teria que pagar uma multa de $25.000 por usar indevidamente toda a pensão alimentícia que eu vinha pagando a ela naquele ano. O juiz, compreendendo a gravidade de suas ações, decidiu que essa penalidade também cobriria meus honorários legais. Sinceramente, não estava esperando por isso e nunca em 1 milhão de anos imaginei que Danielle seria penalizada. Foi uma vitória amarga, mas uma que garantiu um futuro mais brilhante para minha filha, livre das garras de uma mãe que havia perdido o rumo. Desde essa decisão do tribunal, sinto-me em paz sabendo que sou o único responsável por cuidar da minha filha. Como esperado, minha ex-esposa e sua família continuaram a me enviar mensagens dizendo que eu não deveria ter punido Danielle tão severamente. Eles achavam que não era grande coisa ela ter abandonado nossa filha e continuavam me dizendo que eu seria um pai terrível. Gostaria de saber se agi corretamente ao tomar medidas contra minha ex-esposa por fazer isso com minha filha? Atualização. Obrigado a todos por entenderem a gravidade da situação e também por entenderem por que pedi a guarda total em primeiro lugar. Não tenho ideia se Danielle está passando por uma crise mental e honestamente, não quero saber disso. Além disso, seja qual for o caso, ela deveria ter conversado comigo primeiro. Não precisava ter tomado uma medida tão drástica ao deixar nossa filha sozinha na entrada. Agora sobre minha filha. As últimas semanas têm sido uma bênção. Posso fazer qualquer coisa pela minha pequena. Por isso tenho passado os últimos dias criando uma rotina para nós dois. Nossas manhãs agora envolvem acordar juntos, comigo ajudando a se preparar para a escola. Até tenho assistido a inúmeros tutoriais no YouTube, aprimorando gradualmente minhas habilidades e fazendo penteado de rabo de cavalo perfeito para ela. Independentemente do que Danielle e seus pais possam acreditar, meu compromisso é inabalável. Estou determinado a fornecer tudo para Sarah para que ela nunca sinta que está perdendo algo. Atualização 2. Passou um mês desde minha última atualização, então me perdoem, mas tenho estado muito ocupado com minha vida. A razão desta atualização é uma revelação recente de amigos em comum sobre a gravidez de Danielle. Aparentemente ela está grávida de 3 meses do filho de Chad. Quando Chad descobriu, suplicou para que ela não prosseguisse com a gravidez, mas Danielle insistiu em mantê-la. Em resposta, ele a deixou, o que explicou seu comportamento errático ultimamente. Danielle se encontrou em dificuldades financeiras e não pôde recorrer aos pais por mais dinheiro com medo de ser despejada. Consequentemente, ela recorreu a vender as roupas novas que eu estava fornecendo para Sarah. Isso esclareceu porque nossa filha não podia usar as roupas novas e Danielle vinha inventando histórias sobre guardá-las para ocasiões especiais. Ficou claro para mim que o pedido dela exigindo um aumento da pensão alimentícia provavelmente era uma tentativa de conseguir mais dinheiro para o segundo filho dela. O que mais me irritou foi a total irresponsabilidade das atitudes dela. Mesmo sabendo da gravidez, ela deixou Sarah na minha porta e saiu para beber. É um nível de negligência difícil de compreender. Sou grato por ter lutado pela guarda total da minha filha, considerando que Danielle poderia ter feito Sarah passar com a chegada do segundo filho. Atualização 3. Já se passaram 6 meses desde a minha última atualização e a vida tem sido ótima até agora. Sarah e eu só nos aproximamos e posso dizer com orgulho que acho que estou indo bem como pai solteiro. Danielle não tentou me contatar ou mostrou qualquer intenção de conhecer Sarah no último mês. Espero que ela não perturbe mais a nossa paz. Com um ano novo se aproximando, organizei uma surpresa para Sarah, uma viagem para a Disney. Conhecendo o amor profundo dela por todos os personagens da Disney, estou ansiosamente esperando a alegria que iluminará o rosto dela quando descobrir a aventura mágica que a espera. Estou determinado a criar lindas memórias e continuar a valorizar os momentos que compartilhamos.